TV Fergs apresenta o programa de entrevistas do 4º Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul, conectando ciência, saúde e espiritualidade com a senhora Michele Ponzoni dos Santos, que é psicóloga e membro da Mergs. 4º Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul, conectando ciência, saúde e espiritualidade. Está presente aqui a psicóloga Michele Ponzoni dos Santos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Michele é conferencista e vai participar da mesa de conferência do nosso congresso com o tema Joana de Ângeles e a superação do sofrimento. Michele, qual a visão espírita do sofrimento? A Joana de Ângeles, ela nos ajuda a pensar a questão do sofrimento e nos traz a importante reflexão de que o sofrimento, ele é um apego da alma às coisas impermanentes. Então, assim, se a gente se apega muito às coisas da matéria, se eu acho que o meu ser, ele é o corpo físico, no momento que eu perco esse corpo, eu sofro muito, né? Se eu sou muito apegada à beleza, à juventude, no advento do envelhecimento ou de um processo de adoecimento, eu vou sofrer. Então, à medida em que eu puder me desapegar dessas questões impermanentes, eu também vou passando a lidar diferente com o sofrimento e vou passando a superar o sofrimento. E dentro da doutrina espírita a gente pode pensar também que o sofrimento, ele não deixa de ser uma ferramenta da vida que nos impulsiona à evolução. Porque assim, no momento em que a gente se dispõe a nos esforçar para melhorar, para evoluir, para se modificar, a gente vai crescendo de uma determinada maneira com a vida. Caso contrário, a vida se impõe para nos empurrar para essa evolução, né? E aí a gente sofre, aquela velha frase, né? Ou a gente vai por amor ou pela dor. Então o sofrimento ele também tem uma função benéfica, né? Mas que se a gente se apropriar disso, a gente pode levar uma vida mais plena, né? E reduzir então o sofrimento. Perfeito. Michele, quais ferramentas a mentora Joana de Ângeles indica para nós superarmos os nossos sofrimentos? Sabe que as ferramentas elas são bastante simples e cotidianas. Se a gente for ver na obra, ela tem a obra da série psicológica, que é fantástica, e ao longo dos livros ela vai nos dando vários elementos para poder adquirir essas ferramentas para trabalhar isso. E a maioria delas são simples. É o pensar correto, é o procurar modificar o nosso comportamento, trabalhar os nossos hábitos perniciosos, estar atento aos nossos sentimentos, aquilo que a gente utiliza no processo da fala. Então, por exemplo, ela coloca, uma das ferramentas, ela fala do modo de vida correto. Então, assim, se eu puder identificar aquilo que me favorece e aquilo que me desfavorece, e puder, então, fazer escolhas melhores na minha vida, eu também vou superando o meu sofrimento. Por exemplo, se eu me identifico que o hábito de fumar me faz mal, eu não preciso esperar a realidade externa se impor. Por exemplo, eu não preciso esperar o advento de um enfisema pulmonar para largar o cigarro, né? Eu não preciso esperar uma cirrose para largar a bebida. Se eu identifico que isso me faz mal, eu posso parar com isso antes e evitar, então, um processo de sofrimento que estaria sendo construído. Então, são ferramentas muito simples que qualquer um de nós pode utilizar. Não tem fórmulas milagrosas, são coisas simples. São bem simples. Resta só um pouquinho da nossa boa vontade e o trabalho, né? O trabalho da nossa reforma íntima. Michele, quais obras tu pode nos indicar para a gente entender melhor esse assunto do sofrimento, para aqueles que nos acompanham em casa, assim? Uma leitura, uma obra. Toda a série psicológica é riquíssima, assim, tem muitos elementos. Mas eu diria que o livro Plenitude é onde ela aborda mais diretamente essas questões. Tem o livro também Autodescobrimento, e o Psicologia da Gratidão. Fica a dica aí pro pessoal. Michele, como a gente pode trabalhar os conceitos espíritas num trabalho de psicoterapia onde os pacientes não são espíritas? Como no teu trabalho tu lida com essa situação? A gente pode sim, e antes de mais nada, o mais importante
é que a gente não tem aquela ilusão de que fora do espiritismo não há salvação. Né, que a gente possa respeitar sempre a crença, os valores do paciente, né, considerando que qualquer caminho que ele escolher pode levá-lo à felicidade, à plenitude, independente qual seja a sua religião, né? Então, de que maneira a gente usa? O que eu acho que a doutrina espírita nos modifica no processo de terapia? É a diretriz que a gente conduz. Né? Porque no momento que a gente entende aquele ser humano como um espírito imortal, a gente também vai estar conduzindo essa terapia nesse sentido, e não de um ponto de vista materialista, vamos dizer assim. Né? Então, assim, tem algumas correntes da psicologia que se prestam bastante a isso. Por exemplo, a psicologia analítica do Jung é uma dessas correntes e ela parte do princípio assim, que o inconsciente é um depositário de estímulos para o crescimento humano. Né? E não só um depósito de experiências passadas, de impulsos, enfim. Então a gente pode utilizar muitos recursos que a própria psicologia nos oferece e, casando então com o conhecimento espiritual, poder aplicar esses elementos sem intervir, né? sem modificar as crenças do paciente. Muito obrigado. Michele, nós agradecemos a tua disponibilidade de estar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui fazendo parte desse momento. A oportunidade da Félix também está abrindo, né, para a gente poder juntar essas reflexões de ciência, espiritualidade. Muito obrigada. E a TV Félix vai ficando por aqui. Continue conosco. Toda a riqueza do conhecimento do 4º Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul, conectando ciência, saúde e espiritualidade, pode ser conferido através da aquisição dos DVDs do evento. Para comprar, informe-se no site www.fergs.org.br ou adquira nas livrarias Francisco Spinelli, da Andréa da Rocha 45 ou no Shopping Total. Vendas também pelo telefone 51 3406 6464.